Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos. Que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria. E que todos tenham um dia bastante feliz. Vamos à lição. E hoje, quarta-feira, 19 de novembro de 2025, a lição 8 de hoje, ela tem como título Herói Humilde. E a lição de hoje está baseada no livro de Josué, capítulo 19, dos versículos 49 até 51, onde aqui nós podemos ver a participação ativa, do povo de Israel por tribos na divisão de bens das terras ali de Canaã, que era um desejo de Deus há muito tempo, é uma promessa que se cumpriu nesse momento, que o povo de Israel se desfrutasse ali de Canaã da melhor forma possível, de uma forma justa, proporcional, e que não houvesse motivos para desentendimento, descontentamento, sabendo que a tribo de Levi foi a única que não recebeu terras de herança ali, porque a função deles era cuidar do templo e as funções que estavam dentro ali do templo de manutenção, ali do tabernáculo, e morar nele, E já Caleb, um dos líderes do povo de Israel, junto com Josué, Caleb, recebe as primeiras divisões de terras. Ele usou essa escolha para mostrar a todas as pessoas como exemplo de que os israelitas vissem, e soubessem que eles poderiam também conquistar aquelas terras, e assim eles perderam o medo daqueles anaquins, daqueles homens fortes que um dia eles tremeram no passado e que moravam ali naquelas regiões. Já Josué foi o último a receber as suas terras no fim de todas as divisões, onde ele soube esperar, mostrando com paciência e humildade o tempo oportuno que Deus estava preparando para ele. A cidade que Josué recebeu como herança chamava-se Timnat-Sera, um nome assim duplo, formado por duas palavras, onde a primeira parte, ou primeira palavra, Timnat, vem do verbo hebraico maná, que significa contar, referindo assim a porção que eles estavam recebendo do território. E a segunda parte provavelmente deriva do verbo serar, que significa sobrar. O nome da cidade que Josué escolheu para ele, como herança, ele morar, ou seja, a parte do que sobrou para ele, reflete assim o caráter nobre do segundo líder de Israel. Primeiro ele esperou até que o povo recebesse cada partilha, cada porção, e em vez de ele optar assim por um território assim densamente povoado, ou pelas cidades mais notáveis como sua herança, Josué escolheu uma cidade pequena, modesta, e até com ruínas, para reconstruí-la, da forma como que ele gostaria que fosse, em um trabalho assim bastante árduo, para ele, que de fato ocorreu, que nós podemos ver ali em Josué capítulo 19, versículo 50. E o que nós observamos dentro dessa lição é que nessa longa distribuição assim de terras e a divisão de heranças ali na Terra Prometida, as últimas tribos a receberem suas terras
reserva algo assim interessante para nós avaliarmos. Por exemplo, a herança da tribo de Simeão, ela foi no meio dos filhos de Judá, que diz lá no capítulo 19, versículo 1. E a razão apresentada foi que a porção dos filhos de Judá era demasiadamente grande para eles, como diz lá em Josué 19, 9, e assim ele acabou fazendo essa partilha. E já a tribo de Dan saiu pequeno assim dentro do limite, que está lá em Josué 19, 47, de sua herança assim, de terras, o que rapidamente eles resolveram combatendo contra a cidade de Lezém, né? E assim eles aumentaram o limite da sua possessão, ao qual deram o nome de Dan, segundo o nome de Dan, que era o seu pai, que está lá em Josué 19:47. O término da divisão se deu com os próprios filhos de Israel, concedendo a Josué, o líder do povo de Israel, uma herança no meio deles, que está lá em Josué 19:49. O que nós vemos aqui, que Josué foi o último a receber sua herança. Nunca exigiu nada, mesmo sendo líder do povo de Israel, sem reclamar de privilégios especiais. O próprio povo lhe deu segundo o mandado do Senhor e que a cidade pediu, que está lá em Josué 19:50. E assim o líder Josué reedificou aquela cidade conforme a sua vontade e seu querer e habitou ali nela, que está lá em Josué 19:50. E assim acabaram de repartir a terra, como diz lá em Josué 19:51. Caleb e Josué foram os que marcaram as fronteiras das terras, né, que foram dadas para cada tribo, porque esses dois heróis, né, eles batalharam muito pelas terras, né, sendo que Josué foi o último a receber a herança, que ele esperou que o povo pudesse lhe dar o que cabia para ele e o que era de direito dele. Ele aguardou esse momento. A cidade que Josué recebeu por herança, Timnat-Sera, localizada ali numa região montanhosa de Efraim, o nome da sua cidade foi composto por essas duas palavras que eu mencionei, que elas vieram do hebraico, né? Por exemplo, Timnat do verbo manar, do hebraico, quer dizer atribuir, contar, ou seja, determinando que existia assim, uma porção contada que foi dada para ele. E já a segunda parte, sera, do verbo será, o que quer dizer sobrar, que está lá em Êxodo 26:12. Josué reconstruiu essa cidade e passou a habitar e morar nela com a sua família. E ela fica a oeste do Rio Jordão, embora foi a última a receber essas terras por herança. Mas as terras elas eram sim fértil, né? Embora bastante bruta, mas eram produtivas. E essa porção foi o lugar de paz que ele encontrou, e onde ali naquelas terras Josué foi sepultado. A história de Josué ela é realmente bastante linda, que está aqui em Josué 19, nos lembra que Deus não apenas cumpre com as suas promessas, né, mas também distribui bênçãos com justiça para todas as pessoas merecedoras. Cada tribo recebeu a sua porção e Josué, como líder, soube esperar pacientemente para chegar à sua vez. Isso nos ensina que a confiança e a providência em Deus nos conduz à verdadeira satisfação, onde nós alcançamos aquilo que nós almejamos. Quando nós entendemos que Deus nos dá exatamente o que nós precisamos, nós vivemos com gratidão sempre e em contentamento,
sabendo que Ele, Deus, nos cuida de nós através da sua perfeição. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem clamado, tem falado para todas as pessoas para aceitarem a Jesus como o Salvador e Senhor. Porque quando você faz isso, aceitando a Jesus como Salvador e Senhor, obedecendo aos seus estatutos e mandamentos, você passa realmente a amar mais a Jesus. Porque o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, que está lá em João 14,6. É Jesus dizendo que Ele é o único mediador entre os homens e Deus, e a salvação só vem através dele. Somente a salvação vem através de Jesus, que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. E Ele fez isso por amor, para que realmente nos desse a liberdade, né? Nos libertou da morte e do pecado, porque nós éramos falados para ter uma morte eterna. E isso foi feito por amor, o próprio Deus que saiu do trono da graça para nos salvar aqui. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que você tem que analisar isto, observando as Sagradas Escrituras, né? Buscando realmente ver os propósitos de Deus e ser uma pessoa humilde, como foi Josué, no seu tempo de esperar, no seu tempo realmente de obedecer às leis e mandamentos, para que seja bem abençoada. Que você tenha realmente um belo dia, prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.